O eletromagnetismo, bom, era separado, não era eletromagnetismo até 1820. O eletromagnetismo era eletricidade e magnetismo, duas coisas separadas. A eletricidade, a parte de eletricidade, então, se compunha de duas áreas, a eletrostática e a eletrodinâmica. A eletrostática nada mais é do que cargas em equilíbrio, então as cargas não estão em movimento ordenado. Não é que as cargas não estejam a gente fala, né, cargas paradas, né, mais ou menos certo, porque as cargas elas estão sempre se mexendo, mas elas não estão em um movimento ordenado. Todas as cargas estão se movimentando para lá, ou todas as cargas estão se movimentando para cá. Elas estão, né, fazendo aquele movimento aleatório. Elas estão em equilíbrio. Essa é a grande questão. E na eletrodinâmica, dinâmica da eletricidade, ou dos elétrons, cargas elétricas em movimento. Então, elas estão em movimento ordenado, devido a uma força externa. E tinha o magnetismo, né? Outra coisa que era o efeito do movimento das cargas elétricas. Bem, o magnetismo ele só foi visto desta maneira, tá? Já no século XIX, 1800 e lá vai pedrada com o Maxwell. Antes disso, o magnetismo era um efeito separado, que a gente sabia que vinha, bom, para esse momento aqui, 1820, já sabia que vinha também do planeta Terra e que vinha de alguns objetos que eram as magnetitas. O magnetismo a gente vai falar mais lá para o fim da disciplina, a gente começa por aqui, ó. A gente vai começar hoje e na semana que vem a gente vai falar de eletrostática. Bem, algumas aulas a gente vai falar de eletrostática, mais adiante a gente vai ir para eletrodinâmica, depois para o magnetismo, e lá no fim do semestre é quando a gente junta tudo. Tá? Então, a gente demora para chegar em eletromagnetismo propriamente dito. A física nada mais é do que o entendimento da natureza, tá? Do entendimento da natureza em geral. O eletromagnetismo é, então, o entendimento de coisas bem específicas em relação à natureza, que é o movimento das cargas elétricas. Bem, o fenômeno das cargas que se relaciona com as cargas elétricas. Ele está presente na vida cotidiana de todos, né? De todos nós, mesmo que a gente não perceba. Sabe que quando nós sentamos numa cadeira, aí tem eletromagnetismo. Quando a gente pega um objeto, aqui tem eletromagnetismo. Porque no atrito, no fato da gente poder tocar coisas e elas não simplesmente escorregarem da nossa mão, se o atrito não existisse, nós não conseguiríamos segurar objetos, tá? Os objetos iam fazer isso aqui. Se atrito não existisse. Se o atrito não existisse, nós não sentiríamos, né, o fato de estar sentado em cima de uma cadeira. A gente nem conseguiria se equilibrar, a gente ia ficar caindo o tempo inteiro. E o atrito é uma força elétrica, tá? Ele é provindo de uma força elétrica. Inclusive, o que a gente chama da série triboelétrica, tem esse nome, né? Triboelétrica. Tribologia é o estudo do atrito. Triboelétrica é a relação ali da tribologia com a eletricidade. A gente já vai ver isso em seguida. Então, ele está presente na vida cotidiana, até nas situações que a gente acha que não tem nada a ver com eletricidade. E para falar dele, para entender a eletricidade, a gente precisa começar pelo elementar, que é a carga elétrica. Então, a eletricidade como ciência, tá? Como ciência organizada, como conhecimento organizado, data de 600 anos antes de Cristo. Lá pela pedra, essa pedra aqui que é âmbar, não sei se pedra é uma palavra
correta, esse material âmbar é uma resina. Essa resina, né, parece ali um formatinho assim de pedra. Quando ele era atritado, então quando passava, assim como a gente atrita as mãos, tu atrita ali, pode atritar um material em outro material. Atrita esse material em pele de animal, eles percebiam que alguma coisa acontecia. Então, por exemplo, né, atraía pedaços de palha. Provavelmente eles faziam também com cabelo, percebiam que os pelos do corpo ou o cabelo eram atraídos também por esse âmbar quando era atritado. Tem diversas outras situações que a gente pode falar a respeito também desse atrito, né? E aí, então, já se sabia que, bem, alguma coisa acontecia, né? Alguma coisa estava, um fenômeno físico estava acontecendo ali. Até descobrir que esse fenômeno físico era devido a uma partícula e não simplesmente uma propriedade da matéria contínua, até a gente ir de uma ideia para outra levou muito tempo. Então, embora a gente diz que a eletricidade surgiu lá em 600 a.C., até a gente entender a carga elétrica como provinda de uma partícula, isso demorou bastante. Tá? Isso basicamente foi, a gente pode dizer que foi o Thomson em 1898, ou pode dizer que foi o Millikan em 1901, alguma coisa assim. O Millikan, ele descobriu o valor da carga elétrica elementar, que é esse aqui de baixo, ó, 1,6 vezes 10 na menos 19 cubo. O que o Thomson descobriu foi que existia uma partícula muito menor do que as partículas que a gente conhecia. Essa partícula é o elétron. Então, a gente pode dizer que a descoberta do elétron, né, foi Thomson. E que essa partícula tinha uma razão de carga dividido por massa bem específica. Foi isso que ele descobriu. Mas ele não descobriu a massa isolada ou a carga isolada. Ele só descobriu a razão entre uma coisa e outra. Mas só a razão já mostrava para ele que essa partícula era muito menor do que o átomo de hidrogênio, que era a partícula que eles conheciam, a menor partícula que eles conheciam naquele momento. O que nós sabemos hoje? Eu vou pular um pouco, né, toda essa parte histórica, até porque não temos tempo para falar da parte histórica, mas só para pular direto, então, para o que nos interessa aqui, os átomos, eles são constituídos de prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons e os nêutrons estão no núcleo, estão aqui. Os elétrons, eles estão no que a gente chama de eletrosfera. Eles estão em volta, em regiões em volta do núcleo. Esse modelo de átomo aqui é um modelo bem antigo, é um modelo de Rutherford, um modelo planetário, tá? Mas não importa muito para nós, aqui na nossa disciplina, não importa exatamente como que os elétrons estão dispostos em torno do núcleo. Só importa aqui, no núcleo, prótons e nêutrons, os elétrons em volta, em regiões em volta do núcleo. Os elétrons têm carga negativa, os prótons têm carga positiva, os nêutrons têm carga nula. Então, em termos de carga, né? Carga negativa, carga positiva, carga nula. Tá? Os elétrons aqui negativos. O elétron é uma partícula muito menor do que um próton ou um nêutron. Tá? Em termos de massa, a massa do próton é igual à massa do nêutron e a massa do... aproximadamente igual, tá? Eu não sei por que a caneta às vezes faz isso. A massa do próton, ela é aproximadamente igual a 1.800 vezes a massa do elétron. Então, só para vocês terem uma ideia em termos de massa, tá? O próton e o nêutron são bem maiores do que o elétron. De maneira que quando a gente pensa
na massa do átomo, a gente descarta o elétron, a gente nem considera ele. Tá? Eles são aquelas gramas lá que ninguém presta atenção quando vai se medir, fazer a medição da sua própria massa. Não, nem considera. E o que mais aqui? A unidade da carga é o coulomb. Tá vendo aqui esse carinha aqui? Acho que não vai caber aqui. O coulomb. Pessoal, tem algumas aulas que eu vou usar o quadro branco, tá? Mas como essa primeira parte aqui é bem teórico, daí eu uso os slides, mas eu tenho um quadro branco aqui também. Então, para as próximas aulas, a gente vai fazer bastante decomposição de vetores, essas coisas. Às vezes eu vou usar aqui eu tenho uma mesa digitalizadora também, né? Então, eu posso fazer alguns exercícios, alguns cálculos aqui, e posso fazer no quadro branco também. Essa carga, que esse valor de carga, então, o Millikan descobriu que era o menor valor de carga possível. Não existe uma carga menor do que essa. E o que é interessante, né? Em termos de massa, o elétron ele tem muito mais massa do que o próton. Mas em termos de carga, não. Em termos de carga, ó, o valor da carga do elétron é esse valor aqui, negativo. O valor da carga do próton é esse valor aqui, positivo. Então, tanto o próton quanto o elétron têm a mesma carga. Então, quando a gente pensa no átomo neutro, o átomo ele tem o mesmo número de elétrons e de prótons. Então, como ele tem o mesmo número de prótons e elétrons, ele é eletricamente neutro. Por isso, quando eu pego uma caneta e tenho uma outra caneta, eles são eletricamente neutros, nem se atraem e nem se repelem. Cada átomo dessa caneta tem o mesmo número de prótons e elétrons. Cada átomo dessa caneta tem o mesmo número de prótons e elétrons. Então, por isso, ele é um elemento neutro. Quando que ele deixa de ser neutro? Bem, eu preciso daí eletrizar o corpo. Quando a gente eletriza um corpo, o que acontece? Qual é a partícula que troca? Quando eu eletrizo por atrito, como no exemplo anterior, pego o âmbar, passo pela pele de animal, a lã, passo pela lã, o âmbar, e daí ele ficou eletrizado. O que aconteceu aqui? Qual foi a troca? Trocou prótons? Não. O próton está no núcleo. Ele não sai daqui, ele está muito preso dentro do núcleo. Quem é que sai? O elétron. O elétron, ele pode se despegar dos átomos e ficarem livres. Tem elétrons livres andando aqui nessa caneta. No total, eu sei que o número de prótons e elétrons é igual. Essa é a tendência, né, que eles sejam iguais. Agora, se eu eletrizar isso aqui, o que fez a caneta com o meio externo, trocou elétrons. É os elétrons que se movimentam, é os elétrons que trocam de um material para outro. A carga elétrica, então, é uma propriedade da partícula fundamental. No caso, para nós, a partícula fundamental é o elétron da carga elétrica. Tá? A carga elementar. Por que isso? Porque o elétron é indivisível. O elétron não se divide. Quem se divide é o próton. Por isso, o próton não é uma partícula elementar. O elétron, sim. E o elétron carrega a sua carga, então é uma propriedade intrínseca dele. Claro que também é uma propriedade intrínseca do próton, né? O próton sem carga não é próton, é nêutron. Então, o próton, ele tem carga também, mas ele só não é uma partícula fundamental. Carga de mesmo sinal se repele, cargas de sinais opostos se atraem. A carga pode ser transferida de um corpo para outro na forma de elétrons. Então, quem troca, quem se movimenta são os elétrons. E a carga de um corpo é sempre múltipla do valor E. Isso aqui,
O valor E a gente chama de carga elementar. Então, é o valor mínimo. Como que a gente explica isso? Está aqui, ó. A carga elétrica é quantizada. O que é ser quantizada? É ser discreta. Se uma grandeza qualquer é quantizada, essa grandeza qualquer é discreta. O que significa isso? É o contrário de contínuo. Se uma grandeza é contínua, ela varia continuamente, ela passa por todos os valores. Se algo é discreto, varia de maneira discretizada, não passa por todos os valores. Vamos pensar num exemplo físico. Uma rampa é contínua, uma escada é discreta. Então, a escada vai pulando, né, de um degrau para outro, de um degrau para outro. Na rampa, não, tu vai passando por todas as alturas de maneira contínua. Um exemplo que eu gosto muito eu acho que ele é bem prático. Dinheiro. O dinheiro. Quando a gente faz uma transação bancária no caixa eletrônico ou pela internet ou pelo app, vocês estão fazendo uma transação que aceita qualquer valor. Eventualmente, né? Tem aplicativos que, claro, o aplicativo não vai aceitar, mas eu posso tentar fazer uma transferência de... Vamos colocar aqui um valor. Posso fazer uma transferência bancária de R$ 45,827,5 né? Posso fazer isso aqui. Agora, na vida prática, se eu for transferir, se eu preciso pagar para alguém, eu precisar entregar esse dinheiro para alguém, eu consigo fazer isso aqui? Eu consigo R$ 45, beleza, eu tenho notas lá de 45. Agora eu quero fazer em centavos. Eu consigo entregar isso? Bem, vamos ver. 80 centavos eu consigo. 2 centavos também. Eu consigo entregar 0,75 centavos para alguém? Qual é a unidade mínima do dinheiro físico? Qual é o mínimo que a gente consegue transferir para alguém? Fisicamente, entregar para alguém. 5 centavos? Um centavo. Pois é, mas sabe que é uma boa resposta 5 centavos, porque a gente não encontra mais moeda de 1 centavo, né? Não se encontra mais. Verdade. Mas até onde eu saiba ainda existe, né? Que elas não se encontrem porque não vale nada é outra coisa. Mas a princípio é possível a moeda de 1 centavo. Tá? Então, moeda de 1 centavo, esse é o valor mínimo. Esse é o elétron. Então, imaginem que a moeda de 1 centavo é a unidade mínima que vocês conseguem transferir para alguém em dinheiro, fisicamente. Ó, te entrego aqui. 1 centavo. Em carga elétrica, a moeda de 1 centavo é equivalente ao elétron. Isso é o mínimo que eu consigo te entregar de carga. Toma aqui, ó, 1,6 vezes 10 na menos 19. Tá? Essa é a ideia. O elétron é a unidade, bem, a carga elétrica aqui, a carga elementar é a carga mínima que a gente consegue entregar para alguém. Se eu pensar agora que eu quero entregar R$1 para alguém, mas usando só as moedas elementares, só moeda de 1 centavo, posso? Posso. Tu tem aí, Guilherme, guardadas 100 moedas de 1 centavo? Para entregar R$1 para alguém em moedas de 1 centavo? Será? É muita moeda, né? 100 moedas de 1 centavo. Aí, tu me complica, né, professora? Eu acho que umas 4 eu devo ter.
Ah, bom, bem longe, então. Então, se eu quiser entregar R$ 1 para alguém, eu preciso ter 100 moedas de 1 centavo e isso faz R$ 1. Se eu quisesse entregar R$ 100, eu também posso colecionar um montão de moedas de 1 centavo e eu vou ter os R$ 100. Da mesma maneira, o elétron ele tem aquela carga fundamental. Qualquer valor de carga, vocês podem pensar em termos da carga do elétron. Então, se eu tiver 100 vezes a carga do elétron, o que eu vou ter? Eu vou ter 1,6 vezes 10 na menos 17 coulomb. Então, isso é um múltiplo da carga fundamental do elétron. Qualquer valor de dinheiro, vocês podem escrever na forma de múltiplos de 1 centavo. Da mesma maneira, qualquer valor de carga, a gente pode escrever na forma de múltiplos da carga do elétron, da carga elementar. É automático para mim falar carga do elétron, tá? Mas a carga do próton também é a carga elementar. Mas na eletricidade, quem se transfere de um lado e para outro é o elétron. O próton está lá no núcleo do átomo, ele não sai de lá. O próton só vai eventualmente sair de lá na fissão nuclear. Então é uma reação que a gente não lida no dia a dia. Na fissão nuclear, aí sim, os núcleos se dividem, tá? Ou no decaimento radioativo, decaimento alfa. Mas aqui para nós, o próton fica sempre dentro do núcleo. Quem se transfere de um lugar para outro é o elétron. E o que está escrito aqui, então, é isso. A carga, eu poderia ter escrito também, ó, Q maiúsculo. A carga total de qualquer coisa, de qualquer corpo, é igual a um número inteiro vezes a carga elementar do elétron. O N, então, pessoal, é um número inteiro, tá? A gente pode dizer aqui que é um número inteiro. Só vale, na verdade, 0, 1, 2, não pode ser número negativo também, né? Os números naturais. E aqui, esse E é esse valor aqui, tá? 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Esse delta Q também se refere à transferência de carga. Então, quanta carga é transferida? Eu não consigo transferir meio elétron. Eu não consigo transferir 4,5 elétrons. Eu só consigo transferir os elétrons em números inteiros.